existe uma coisa que quase ninguém quer admitir sobre traição. Ela raramente acontece de repente. Na maioria das vezes, ela foi anunciada. Só que os sinais vieram de um lugar que você não questionou. E é por isso que tanta gente diz: eu nunca imaginei que aquela pessoa faria isso comigo. Preste atenção na frase que aparece muito quando alguém descobre uma traição. Eu nunca imaginei que aquela pessoa faria isso comigo. Mas quando você escuta essa frase com atenção, ela revela algo muito mais profundo. Ela revela que o problema não foi apenas a traição. O problema foi a leitura que foi feita da pessoa antes disso. Porque quase ninguém é traído completamente às cegas. Na maioria das vezes, os sinais estavam lá. Só que esses sinais não aparecem como algo óbvio. Eles aparecem como pequenas incoerências. Pequenos momentos em que algo não encaixa. Uma frase atravessada. Uma ausência de lealdade em situações pequenas. Uma sensação difícil de explicar, de que existe algo ali que não está totalmente alinhado. Mas existe um fenômeno psicológico muito curioso. Quando o vínculo emocional já está formado, o cérebro começa a proteger a imagem da pessoa. Não porque ela mereça, mas porque revisar aquela percepção custa emocionalmente. Dentro da neurociência existe um conceito chamado processo preditivo, que fala como o cérebro funciona criando modelos internos sobre as pessoas. Ele não interpreta cada comportamento do zero. Ele interpreta a partir do modelo que já construiu. Então, quando você acredita que alguém é confiável, cada comportamento novo é interpretado para preservar esse modelo. Mesmo quando o comportamento começa a entrar em conflito com ele. É aqui que a maioria das histórias começa. Não no momento da traição, mas no momento em que o primeiro sinal aparece, e é reinterpretado. Você não ignora conscientemente. Você reorganiza mentalmente. Você pensa coisas como: talvez eu esteja exagerando. Talvez eu esteja sendo insegura. Talvez eu esteja vendo coisa onde não tem. E nesse momento acontece algo muito importante. Você não está analisando a pessoa. Você está tentando proteger o vínculo. Uma paciente uma vez me disse algo que eu nunca esqueci. Ela falou: quando tudo aconteceu parecia que tinha surgido do nada. Mas quando começamos a revisar a história com calma, apareceram vários momentos em que ela tinha sentido um desconforto. Não era uma prova, não era algo gritante, era apenas uma sensação recorrente de incoerência. E todas as vezes que isso aparecia, ela fazia a mesma coisa. Ela explicava para si mesma, tentava se convencer. Carl Jung falava muito sobre um fenômeno chamado projeção. Você não se relaciona apenas com quem a pessoa é. Você também se relaciona com o que acredita que ela pode se tornar. E quando essa projeção é forte, você começa a interpretar comportamentos reais a partir de um potencial imaginado. Isso cria uma espécie de cegueira emocional seletiva. Você não deixa de ver, mas deixa de interpretar. Por isso existe uma frase que resume muito bem esse tipo de dinâmica: a traição não veio do nada. Ela veio de um lugar que você decidiu não questionar. E talvez a pergunta mais importante não seja: como evitar ser traída? Talvez a pergunta seja outra: em que momento você começa a duvidar daquilo que já percebeu? Porque é ali que o padrão começa a se formar. Não no fim, no início. E espero que você reflita comigo. As pessoas dizem que escolheram errado. Mas na maioria das vezes, elas não escolheram errado. Elas apenas não revisaram o comportamento ao longo do tempo. E quando você não revisa, você normaliza. E quando você normaliza, o padrão se repete. Talvez a pergunta não seja: como evitar ser traída? Talvez a pergunta seja: em que momento comecei a ignorar o que já havia percebido? Por que me neguei a ver? Entenda que é ali que a maioria das histórias começa. Nem tudo depende de você. Mas a sua direção sim. E direção, nesse caso, é aprender a ler comportamento antes que o padrão se repita. Se você quer aprender a identificar padrões emocionais nas relações, se inscreve no canal. Para aprender a ler comportamento humano comigo.